Pessoal, tudo bem? Muito obrigado por me assistirem. Demonstrarei algo muito interessante, algo que é muito importante para mim. Muito obrigado. Olha só. Um carteadinho, né? Gente, can you see? The Ace of Hearts. Alright? As de copas, ok? Look. The King of Spades. A pergunta é, gente, o As de Copas virou Rei de Espadas ou ele sempre foi o Rei de Espadas? Será que o As de Copas era um simulacro do Rei de Espadas? Durma com essa. E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no terceiro vídeo dessa nova série com o Pazelo. Valeu, Fabinho! Obrigado, gente! A gente espera que vocês estejam gostando e essa não podia ser melhor, né, Pazelo? Essa maneira de abrir o vídeo, né? Espero que sim, a mágica é uma coisa que eu gosto muito, né, Fabinho? E me diz uma coisa, desde quando você é mágico? Olha, mágico mesmo eu não sou, né? Ou então desde quando você faz mágica? Fazer mágica assim por prazer, assim por uma questão, né, hedonista, eu diria, Fabinho, já uns 10 aninhos. Fazer assim com mais esmero, né? Fala esmero, Fabinho. É esmero? Esmero, errei, perdão, né? Esmero, mas lendo um pouquinho. É um hobby, né? E como é que se chama? Se faz magia ou se faz mágica? Mais mágica, Fabinho. Na verdade, assim, né? Eu não sou um purista, assim, em termos de... em termos lexicais, né? Mas, em geral, magia é ligado a mais a questão de feitiçaria, ligado à questão, digamos, algum ritual de conexão com o divino, no caso. E mágica é ligada mais à prestidigitação, à questão do ilusionismo, à questão da diversão, do entretenimento. Entendi. E o que te levou a isso daí? Olha, Fabinho, pode parecer um pouco forçado, mas não é, tá? A mágica é importante pra mim porque ela é uma forma de escapismo ao mesmo tempo. Eu consigo desligar um pouco da concretude do mundo cão, né? Que é complicado às vezes, né? E eu acho tão interessante a ironia que é própria da mágica, porque eu sinto, esse é um mágico que me contou uma vez e eu incorporei isso, que quanto melhor você for como mágico, obviamente menos o segredo vai ser revelado. Então, o treinamento é feito justamente para que ele não seja percebido. Você treina para que algo não seja percebido. Porque se é percebido, então o treinamento foi inócuo, foi vazio. Eu espero que, né, vocês tenham gostado e que nada, né? Assim, que vocês tenham desfrutado, né? Mas é uma questão mesmo mais de desopilar o fígado, né? Que a gente fala, de prazer. Que legal. Bom, eu particularmente conheço o Pazelo há 5 anos, né, Pazelo? Vai completar 5 nesse ano. 6 anos, né? Vai completar 5 anos. Acho que é. E a primeira vez que a gente se conheceu, a gente estava na sala dos professores batendo papo. E quando ele me viu, eu não lembro se foi por acaso, ou enfim, o que foi, se foi de propósito, mas enfim. Sim. Ele tirou um maço de cartas, né, da Copag, desses baralhos assim, digamos, né, que se encontra em qualquer padaria e tal. E ele estava lacrado. E aí eu olhei e falei, mas por acaso você é mágico? Ele falou, não sou, é bobagem e tal, brincadeirinha. E aí eu falei assim, mas me tá parecendo que você é mágico, né? Aí ele falou, não, é só um jogo. Ele falou assim, escolhe uma carta. E aí me mostrou, falou, escolhe uma carta. Eu tinha escolhido um 7 de copas e virei só pra mim. Só 7 of Hearts. E eu me lembro disso como se fosse ontem, né? Porque foi uma coisa assim, estonteante, é muito impressionante. E aí ele pegou e colocou, embaralhou de novo, ele pegou, foi tirando e foi virando, ele falou assim, por acaso é essa? Eu falei, não é, era um ás preto, acho que era de paus. Meu Deus, Fábio. Aí ele pegou, virou, eu lembro das cores pelo menos. Do naipe. Aí ele pegou, mexeu, ele pegou, mostrou um rei de espada, ele falou, por acaso a carta é essa? Eu falei, não era. Aí ele pegou, virou a terceira, ele pegou e mostrou pra mim. Ele não viu, ele pegou e falou assim, a sua carta é essa daqui. E era o 7 de copas. Caramba, eu falei, nossa, velho, daquele... You Não, eu lembro. Legal, Fábio. A partir daquela ocasião, toda vez que eu via você depois, né? Eu sempre pedia pra você fazer mágica e tudo mais. Vergonha. Né? Me dá uma vergonha, Fabinho. Mas por quê? É a questão de... como é que fala, gente? De não decepcionar. Meu maior medo é decepcionar. Assim, né? As pessoas como você que é meu amigo, né? E tem vários amigos, mas quando você, digamos, sente algo legal, você reproduzir aquilo é difícil. São experiências únicas, né? Então reproduzir algo que é idiosincrático, que é especial, assim, é impossível. Então eu não quero decepcionar ninguém. Mas você sabe que tem um cara na filosofia, pra gente poder viajar um pouco, né?
chamado George Agamben. Olha. E o Agamben, quando ele teoriza a respeito de responsabilidade e tudo mais, ele fala um pouco sobre pudor. Pudor? Ou seja, de vergonha, né? Entendi. É claro que a conversa é bem mais profunda do que... É uma conversa informal aqui que a gente está tendo. Certo. Mas a tal da vergonha, a tal do pudor, envolve uma espécie de nudez. Isso é ter pudor, isso é ter vergonha. Entendi, Fábio. Né? Entendendo. É quando o ser, quando a gente é obsceno de tal forma que a gente revela muito da nossa interioridade. Entendo. Né? Por isso as convenções sociais, a linguagem, etc e tal. Do que eu tô falando. Mas geralmente você não precisa ter vergonha para fazer mágica porque você tá justamente ocultando, né? Entendeu? Isso que é um paradoxo. Né? Espero que esteja ocultando. Espero. E quais são as referências que você... Quem são os mágicos ou as mágicas, né? As ilusionistas, quem são? Magicistas ou mágicas? Magicistas. Também pode ser os dois, Fabinho. E quem são as pessoas que fizeram o mágico fazer? Opa, imagina. Então, eu tenho como referência o grande mestre René Lavand, argentino maravilhoso, né? Mestre dos mestres, que tinha um braço só, pessoa maravilhosa, que faleceu, né? Há alguns anos. Inclusive, naquela ocasião, quando a gente se conheceu, rapidinho, a gente tinha acabado de ver um filme. Exato, né? sabe? Um documentário maravilhoso. Um documentário... argentino, não vamos lembrar o nome, mas era o nome que tinha tudo a ver com Lavand. Sim. E aí quando você falou que você tinha conhecido o Lavand e tal, eu falei, cara, eu acabei de ver o filme a respeito. Exato. E, Fabio, além do René Lavand, com certeza, o Danny da Ortiz. Que é o Danny da Ortiz que eu gosto muito, e Michael Vincent, que são minhas referências, né? Porque são pessoas assim, o Danny da Ortiz, o que eu, né, meu Deus do céu, eu sou meramente um simulacro, né? Nem isso, nem chega aos pés, né? De Danny da Ortiz, meu Deus. Mas o Danny da Ortiz é a questão da espontaneidade. Ou seja, você não pode se anular, você have to be yourself, tem que ser você mesmo. Então essa persona, né, lógico, tudo bem, né, quando damos aula, né, Fabinho, e também como exercemos, fazemos mágica, é lógico que nós estamos a nossa profissão, né, que fazemos com muito orgulho, muito amor, com certeza. Mas eu não acredito numa couraça, assim, digamos, numa casca. Eu acho que a relação de face to face, de cara a cara, de olho a olho, é muito importante. Eu vejo isso. Né? Assim, essa questão de ser honesto, né? Com o nosso público, né? E com os nossos alunos, né? Sim. E do Lavand, o que você traz? O da Lavand, você diz essa espontaneidade. Exato. Né? Do Lavand é uma coisa utópica que eu tenho, Fabinho. É uma coisa que eu gostaria de ter, só que não tenho, mas é algo assintótico pra mim, que é a questão do silêncio. Sim. O René Lavand é capaz de, com uma taça de vinho, ele ficar 2 minutos parado, sem fazer absolutamente nada, e todo mundo magnetizado. Isso aí é um dom dele mesmo. Então, ele deixava e fazia poemas, recitava poemas, e muito assim, digamos, culto, né? Apesar de ser uma pessoa de background muito simples, né? Então, ele é uma pessoa assim, muito interessante. Né, a história de vida dele, recomendo muito. Então, aliás, aqui no YouTube tem muitos vídeos, né? Eu não sei se tem o filme, qualquer filme na íntegra, porque pelo que você me falou, esses caras têm muitos DVDs, etc e tal. Mas pelo menos trechinhos curtinhos, assim, de números tem muitos aqui, né? Posso recomendar um vídeo especial? Por favor. A história de um jogador. Aquela do grego? É do Cumanés. O grego é ótimo também. Cumanés, que é uma região do leste da Venezuela, chamada Cumaná. É excelente, Fabinho. O Lavand tem a narrativa, né? Ele vai contando uma história e vai te envolvendo, vai fazendo todo o número, né? Exato. E, Fabinho, voltando talvez com relação à questão do simulacro, Fabinho, eu gostaria de fazer um adendo, né? Pode fazer. Porque eu fiz agora a brincadeira. Quando você faz mágica, Fabinho, você, em teoria, é o único que sabe a realidade, o real. E você sabe disso, e por questão de entretenimento, você joga com a questão do simulacro. É claro que tem um mágico que eu gosto muito, que é o Darwin Ortiz. Tem o Danny da Ortiz e o Darwin Ortiz, que fala do suspension of disbelief. Na literatura tem o suspension of belief. E lá eles falam da suspension of disbelief, quer dizer, para aquele momento, com toda essa relação do mágico com o público, por algum momento, depois de certa, né, digamos, jogo, você acaba acreditando naquilo, você entra na brincadeira. Então, essa suspensão da descrença, suspension of disbelief. Então, eu sei que aquilo é um simulacro, tenho consciência disso, o público também, porque todos, né, somos pessoas, né, claro. Assim, digamos, sabemos que a mágica, no caso carteado, é um sleight of hand, é prestidigitação, né? Só que por aquele momento, eu falo, mas pera um pouquinho, mas aquilo é verdade mesmo? O grande lance da mágica é você, pera um pouquinho, mas aquilo é verdade? Não pode ser verdade. A confusão do real com o irreal. A princípio, nós vamos num show, pagamos o ingresso, compramos, queremos ser enganados.
deliberadamente, no final, puxa, mas isso aí não pode ser real. Ou será que é real? Essa confusão. Crença, né? E aí você mexe com essa noção de real e real, e é isso que me dá esse furor. É joie de vivre que fala, né? Joie de vivre. Joie de vivre. É, de vivre. Vivre, meu Deus. E me diz uma coisa, em se tratando de mágica, suspeita de crença, né, um pouco dessa, não sei se é simbiose, mas pelo menos uma confusão, que é uma palavra, né, até que pobre, mas enfim, uma confusão entre o que é público e o que é privado, o que é real e o que é mera representação. Você e o Rafael já vieram aqui, né, vem de 2 semanas, tratando bastante a respeito desses temas, Rafael, né? Com certeza. E nem sempre as pessoas fazem questão de alguma forma, causar ilusionismo, né, com esse momento nobre, com essa finalidade autêntica, né, que é de entretenimento, mas um entretenimento que esclarece, né, enfim, é o tipo de coisa que te que excita, né, torna a vida mais interessante. Geralmente, infelizmente no contemporâneo, muitas pessoas fazem isso, mas com outras finalidades e propósitos, né? Fabinho. E isso tem alguma coisa a ver com o que você e o Rafael já conversaram, que envolve, como você falou, o simulacro, envolve a distopia, né, envolve, vocês falaram a respeito de 1984, isso. Não foi? Perfeito. E quando começou, então de que forma que você se aproximou dessa ideia de distopia? Isso foi, porque a gente sabe que tem muita literatura que a gente se aproxima dela por motivos profissionais. Sim. Né, assim, digamos por ossos do ofício, né? Então, coisas que você tem que ler porque você tem que saber. Exato. E não te causa paixão. Não. Né, assim, sendo realista, existem muitas literaturas, muitos conceitos que você fala, bacana, a gente sabe utilizar, tem uma finalidade prática. Exato. Ali. Acontece que tem muita literatura e tem muito conceito que você fala, meu, isso tem tudo a ver com Com né? certeza, Fabinho. E a distopia é isso pra você? Então, Fabinho, é muito simples, na verdade. Eu diria que começou com Philip K. Dick pela história de vida dele. Né? Esse pode ser achado facilmente, né? Ele tem uma vida assim bem complicada, Fabinho, muito com drogas pesadas mesmo. E houve um evento na vida dele, quer dizer, que a obra dele é, eu diria que inseparável das obras. Você encontra muito do jeito de escrever dele e dos temas na vida dele. Então, o modo como ele conduziu as coisas, alguns eventos, que se eu falar talvez seja um spoiler, talvez, alguns eventos, digamos, até místicos, eu diria. Místicos? Não diria não. Certamente, para ele, pelo menos, o Philip K. Dick, místicos, ele começou a questionar a realidade. Então, ele começou a acreditar que isso aqui é altamente não trivial, né? Ou seja, ele começou a mas isso aqui mesmo? Ou seja, será que quando eu abro a porta, abro o meu armário, quando eu fecho meu armário, a camisa tá lá? Ou ela só tá lá quando eu abro? Ou seja, ela existe independente de mim? Ou só existe porque eu estou enxergando? Então esse foi o primeiro contato que eu tive com o Philip K. Dick, né? No caso do Ubik, e outro livro também muito bom, gente, que mexe com realidade, é O Homem do Castelo Alto. Mas é uma questão, uma distopia também clássica. E para complementar, Fabinho, né, para não ser muito chato com nossos amigos, imagina, um outro livro que seria muito bom é da Editora 34. São livros muito bons, tem muitos contos lá, né, maravilhosos, russos, húngaros. E teve um conto em particular que é O Homem que Mordia o Seu Cotovelo. Olha que legal. É um conto que marcou, ótimo, eu que escrevi, não é brincadeira. não. O Homem que Mordia o Seu Cotovelo. É um conto muito interessante, que é antigo, dos anos 30, e que trata dessa questão também, né, de você exacerbar algum aspecto da nossa realidade, digamos, né, de tal modo que, tudo bem, pode até soar um pouco, às vezes, caricato, não caricato na palavra, mas um exagero, digamos, mas um exagero proposital, para você justamente sair da profundeza, né, aquele conceito que está um pouco escondido, e bring up to the surface, você trazer à tona a superfície. Então eu diria Philip K. Dick e contos, entendi, né? E pelo que eu vi das aulas, né, das conversas que você teve com o Rafa, se você me permite, faltou um detalhe. Ai, meu Deus. Que é o livro do Zamyatin. O nosso. Não é? Yevgeny Zamyatin. Aliás, foi um livraço que eu encontrei na mesa da sala de aula, né? Daqui você tinha acabado de comprar o livro e é uma edição luxuosíssima, né? Da Aleph. Da editora Aleph. Então. Excelente. E aí eu lembro que eu vi o livro eu tinha acabado de sair da sala, né?
da aula, fui tomar um café e eu vi o livro em cima da mesa. Lindo o livro. A hora que eu olhei para aquilo, eu falei, é fatal, é o Pazello quem tá lendo isso daqui. Eu quase, cara, eu prego uma peça em você, eu ia ficar com o livro durante uma semana para poder ler e depois eu ia... mas eu não podia fazer isso, claro. Né? Eu falei, não, porque a gente já tava conversando a respeito, né? Enfim, essas conversas entre nós já estavam rolando e tal, a gente tava meio que planejando esse encontro todo em cima desses conceitos e você lançou e você falou, putz, muito do que eu já tinha visto no Orwell e depois no Huxley. Sim. Né? Eu vi e descobri que estava no Zemiatin. Estava no Nós, do Zemiatin, Fale um pouco pra gente. Então, gente, na verdade, talvez alguns aqui tenham lido, mas é um livro já um pouco meio underground, digamos. No seguinte sentido, ele não é tão conhecido. É conhecido pelo pessoal cyberpunk, né? Mas por que, Fabinho? A premissa também é a mesma, ou seja, você tem um governo totalitário e a noção do ser humano. Ou seja, o que faz o humano ser humano. Essa é a questão básica da minha vida, Fabinho. É uma inquietação que eu tenho. E o motivo, talvez, de não ter comentado sobre o Nós, né, do Yevgeny Zamyatin, foi que, como é um trabalho, pelo menos, não digo pioneiro, mas talvez um dos primeiros trabalhos, né, da Cortina de Ferro, digamos assim, ele tangencia alguns pontos, a meu ver, tá, gente? Eu não sou um especialista, pelo amor de Deus, mas ele tangencia alguns pontos que outras obras, elas conseguem, talvez, deixar um pouco mais palatável, um pouco mais visível, como o caso do 1984 do George Orwell. Então, a noção fundamental é a questão do indivíduo, do coletivo, ou seja, como nós vimos na nossa aula, né? O partido, no caso, né, o Big Brother, no 1984, ele decide tudo o que a pessoa tem que fazer, né? Então, não há espaço para manifestações pessoais. Então, nós vimos na nossa aula, né, a questão da língua. Então, a questão toda, até, Fabinho, o rapaz, o lexicógrafo que faz o dicionário dentro da nova língua, o objetivo dele, ele fala no texto, é reduzir, ele até brinca, para uma palavra. Uma palavra que, ao mesmo tempo, um conjunto de palavras, ou uma palavra que conseguisse abarcar tudo e ao mesmo tempo nada, né? Você tem uma palavra que vai conseguir descrever o processo, os adjetivos? Não. E justamente é o controle total. Então, no caso, por isso que o Orwell, ele, a meu ver, ele desenvolve um pouquinho mais do que o Zamyatin. E como é que se chama? Eu não sou russo, né, Fabinho? Acho que é Zamyatin, right? Yevgeny Tavares. E o Nós foi escrito em que década? Ele é de quando? Você se lembra? Década de 20? Anos 20, isso. E ele é tido, pelo pouco que eu conheço do tema, né, de literatura distópica, ele é tido como o pioneiro, né? O pioneiro. No século XX. É o Founding Father, né? Founding Father. Como o Rafael gosta de falar, né? Founding Father, é um pioneiro. E por ser pioneiro, né, Fabinho, tem, obviamente, o mérito da vanguarda, né? Do avant-garde. Sim. Gostou, Fabinho? Gostou, né? Avant-garde. Avant-garde, falei errado. Avant-garde. Garde. Aquele que está à frente do tempo. Olha só. Ou seja, é uma linguagem que anuncia um novo mundo, né? Entendi. Só que no caso dele não anuncia promessa. Não, no caso da literatura distópica, no caso, ela procura revelar o mal que está no mundo, com certeza. Por isso que ela está à frente do tempo dela, né? Porque ela revela aquilo que é proibido. Exato, Fabinho. Não faz sentido. It does make sense. Does make sense. Faz sentido, sim. Fabinho, ótimo. Agora me diz uma coisa. Sim. Depois vocês tocaram no assunto que tem a ver com pós-verdade e fake news, não foi? Isso, Fabinho, isso. Agora, então não é curioso? Olha lá, até a Santé tá se pronunciando. Tá vendo? Post-truth, fake news, ó. Ela também já, né? Virou bicho. Virou bicho. Então tem uma coisa curiosa que eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando do Nós. Que, de certa forma, é assim, para poder desenhar um raciocínio e a gente chegar ao contemporâneo, digamos. Nós temos o Nós, o Zamyatin, vou chamar assim, a gente tem o 1984 e depois o Huxley, né, com o Admirável Mundo Novo. Sim. Né, que digamos que são as 3 maiores obras, tudo bem que tem outras, tem a Margaret Atwood. Aliás, está em voga, né? Isso, no Conto da Aia. O Conto de Aia. Isso. A gente não está eliminando outros livros, evidentemente, até como você falou do Dick e tudo mais, né? Tem o Asimov com o Eu, Robô, enfim. Tem toda uma literatura. Só que esses 3 me parecem que eles têm um veio político, né? Uma pegada histórica, né? Mais pesada e não tanto científica. Mas enfim. Certo. Nesses 3 livros, a distopia ela é encarada como uma forma de
eclipsar o mundo. Ou seja, de você reduzir a linguagem em busca, né, tendo como princípio um totalitarismo. Certo. Não é isso? Sim, sim. Acontece que no mundo feito de Big Brothers, né, de redes sociais, de simulacros, os nossos avatares e profiles nas redes sociais, penso eu que seja possível, isso é uma conversa muito informal, né? Sim, penso eu que seja possível a gente entender, então, que o tal do totalitarismo hoje em dia não reside mais naquilo que é escondido, mas naquilo que é publicado. Porque a privacidade hoje em dia é algo extremamente obsceno. É contra a norma, né? A norma é ser... E é tirânica. E é tirânica. A norma né? é divulgar, né, Fabinho? A norma é share, a norma é compartilhar. Né? Como se fosse bonito dizer assim, não, eu falo o que eu penso mesmo e vão pra cima. Mas peraí, se você fala o que você pensa, significa que você não tá pensando. E sem base, né, Fabinho? E sem base, porque o exercício do pensamento, se a gente for levar para as altas filosofias, é justamente você ser seletivo em tudo aquilo que você fala, pensa e sente. Né? Então o pensar já é uma forma de você frear, selecionar, editar, cortar tudo aquilo que você tem para dizer. Né? Sim, sim. E a vontade de poder hoje em dia tem muito disso de coletar dados, né? Divulgar dados, né? Publicar áudios. Exato, Fabinho. Vazar informações. Exato. Né? Posso fazer um comentáriozinho, Fabinho? Claro. É algo, em época de fake news, divulgar um dado é complicado, né? Mas na China, por exemplo, no caso até 2020, o governo chinês vai utilizar do Big Data, Big Data, né, gente? Então, grandes informações, essa conexão extrema de informações, para conceder crédito para as pessoas ou não, com base em postagens. Isso aí é fake news, Fabinho? Sim. É fake news? Não sei, tá? Lógico, deve ter base, mas que também é trabalhado no Black Mirror. Sim. Essa questão do rating world, do mundo em que você classifica tudo e é classificado. E você ser aceito com base no número de curtidas que você tem, ou de likes que você tem de estrelas, né? Então nós temos hoje, por exemplo, o serviço como Uber, obviamente, em que o passageiro é avaliado e o motorista também. Então, isso, lógico, é uma double-edged sword, faca de dois gumes. Mas, como o Rafa e eu comentamos nos vídeos, né? No mundo em que tudo é rated, no mundo que tudo é classificado, eu quero construir um simulacro do melhor possível, né? Uma camada, o melhor possível, né? A melhor possível camada. Então estou talvez me prostituindo, estou me corrompendo a minha essência para conseguir mais likes, para conseguir mais curtidas, ser melhor classificado. E você fica refém disso, você fica refém do simulacro que você criou. Então, se todos são simulacros, então você não vai conhecer nunca a essência daquela pessoa, se é que a essência existe, tá? Mas nessa essência, sim, né? Então isso quer dizer então que a tal da transparência hoje em dia, ela pode não ter benefícios, não, né? Exato. Porque ao longo em termos sociais e políticos, ao longo do século XX, da segunda metade do século XX particularmente, né, a gente herdou um conceito em inglês que era a tal da accountability, né, prestação de contas e tudo mais. Isso no caso da administração pública, do funcionamento do dinheiro público, educação, saúde e tralá, é evidente que isso daí tem uma função política que é prestar conta para a sociedade sobre, né, o que raios estão fazendo do nosso dinheiro. São impostos, né? Certo. É um dinheiro que não é público porque é coletado das pessoas que trabalham, né? Agora, talvez essa ideia de transparência, quando ela migra para o campo afetivo, pessoal, interindividual, ela passa a ser uma moeda de troca, né? Sim, sim. Ou seja, ela passa a ser rentabilizada em função de status, prestígio. Com certeza. Né? O Bauman vai chamar isso daí de comodificação, né? Porque se torna uma commodity. Ah, tá. Um produto, assim? Um produto, entendeu? E é negociado. Certo. Só que é negociado sem necessidade. Entendi. Que era um pouco daquela conversa que a gente estava tendo, lembra? Porque quando se trata, que nem você falou do simulacro, quando a conversa envolve Baudrillard, ou então envolve um Derrida, ou então a gente vai para o campo da semiótica, a gente tende a encarar a nossa realidade social e histórica como um grande enxame discursivo. Né? Ou seja, são discursos, é um conjunto de significados que ficam se permeando, né? E constantemente ficam em choque, mas em busca de diferença. Certo. Né? Quantas estrelas, metáfora, né? Quantas estrelas você tem, quantas curtidas você tem e quantos outros não tem. Exato. Né? Quantas visualizações você tem, quantos outros não tem. Exato. Né? Só que isso tem um fim em si mesmo.
Por que tem um fim em si mesmo? Porque isso não coloca comida na mesa, isso não dá rendimento necessariamente econômico, isso não envolve trabalho no sentido de desgaste humano que te aprimora, entende? Entendo. A necessidade humana, né, nesse caso, ela não é nem real e nem artificial, porque as pessoas compartilham e clicam, vivem nessa... como é que eu posso dizer? Nesse mundo cibernético. Cibernético, né? essa bolha, né? Que é o tal do simulacro, né? Sei. Desse mundo de códigos, só por viver. E Fabinho, seu comentário aqui, né? A questão, até no Black Mirror também trabalhado, né? Imagina, por exemplo, no mundo em que ser classificado, ter uma nota de 4 acima, você não, de 4 abaixo, você não pode participar de certo local físico. Então a porta, né, ela vai ser trancada se você tiver uma rating below 4. Né? Então, nesse caso, mas eu tenho um rating below 4, uma classificação abaixo de 4, então eu não vou conseguir fazer tantas coisas, talvez eu não consiga certos empregos, né? Isso talvez afetaria realmente a minha vida familiar, né? Eu tô pensando assim no caso extremo, né? Ou seja, né, que vamos supor, tem um leitor e você vê, né, que a pessoa tem uma classificação baixíssima, então ela não teria benefícios, né? Que we take for granted, que nós consideramos como banais, como óbvios. Isso, como né? evidente. Como evidentes, isso, como evidentes. E na verdade o exercício que de certa forma que a gente colocou aqui, né, você e o Rafa, ao longo de todo esse mês, e a gente está colocando aqui também, é encarar as coisas e os discursos, né? Enfim, encarar essa literatura, a tal da distopia e o nosso cotidiano, nem sempre como natural e muito menos como necessário, né? Porque a suspeita da evidência é que é a revelação, né? É a busca da verdade. No sentido grego, como você está falando com o Rafa, né? Com a tal da aletheia, né? Porque a aletheia é você desvendar, né? É você revelar, né? É você encontrar aquilo que é claro, que é de fato condizente com uma realidade histórica, econômica e social, né? Mas a tendência as tendências que nós vemos hoje em dia vão justamente na contramão, né? E pelo excesso de publicidade, pelo excesso de divulgação. Com certeza, né? Fabinho. Com o Face pedindo desculpa pro Senado, né, norte-americano. Exatamente. E a gente tá às vésperas da nossa eleição no Brasil. Certo. E aí pense qual é o impacto disso. Exato. Né? E nós temos, Fabinho, digamos, certas pessoas dizendo que tornaram-se ideias, né? Então, ou seja, quando alguém torna-se uma ideia, o que isso quer dizer? Isso ela se torna um signo, né? E como signo ela vai circular com um grande poder de influência. Exato. E como algo para poder ficar lá no campo da semiótica, se assim a gente tem que ficar, para poder ficar no campo do simulacro, ela estabelece diferenças, né? E qual que é o papel do signo nesse caso então? É dizer o quanto os outros valem, quais são os outros estilos, quais são os outros valores, entendeu? Necessariamente, todo signo ele envolve status. Certo. E status pressupõe escala e hierarquia. Né? Certo. A gente podia dar muitos exemplos do cotidiano, mas para poder ficar no campo da política aqui, da distopia, volta e meia, os grandes jornais brasileiros, pelo menos uma vez por semana, isso nos últimos 2 meses, eles sempre tentam mostrar para nós quais são os políticos brasileiros mais bem ranqueados dentro do Facebook. Olha só. Exato. Só que dentro do Facebook, eles podem ter um ranking, status, eles são um signo, porque eles circulam rapidamente. Exato. Né? Já que um post, eu não vou falar o nome dos caras, mas já que um post de um determinado candidato, ele aparece em nossa, como é que chama lá, no nosso profile, né? Junto com qualquer outra notícia. Exato. Então, tem pessoas doando cachorrinhos, na sequência tem um post dele, depois na sequência tem o ataque químico na Síria. Exato. Como se a linearidade daquelas informações tornasse essas informações equivalentes, com o mesmo valor moral, né? Claro. Com o mesmo impacto social. Exato. Até para profile, né, Fabinho? Está discutindo e vir para cá, né? Ou seja, você falar para profile, perfil, mas perfil de pessoas, mas aquilo é uma pessoa? É o simulacro. Adquire autonomia, né? Adquire autonomia, exato. Adquire vida, né? Vida. Ou seja, potência e projeção sobre a maneira como as coisas se conduzem aqui, né? Entre nós. E aí o que eu ia fechar no raciocínio a gente está dando uma curva, mas o que a gente ia fechar no raciocínio é que esses líderes no Face, eles não têm a mesma proporção, a mesma estatística nas pesquisas concretas. Certo. O que é muito louco, né? E essa distorção
tem muito a ver com o que vocês falaram. Com certeza. Quer dizer, o discurso nesse simulacro é mais valorizado do que na realidade em si, né, Fabinho? Isso quer dizer, né? Ou seja, os avatares interagindo aí, né? Agora me diz uma coisa, talvez pra gente terminar, não sei se... o bate-bola. Diante de toda a sua experiência com distopia, com essa literatura, né, com essa literatura, com essa distopia, porque você é um cara que pesquisa bastante isso daí. Diante da iminência de condições distópicas, qual que seria a sua, não é conselho nem sugestão, mas enfim, como enfrentar a iminência de distopias, entendeu? Porque a gente está à véspera estão ocorrendo guerras químicas, nós temos eleições em nosso país e, enfim, todo mundo sabe que, né, todos têm medo do que pode vir a ocorrer. Sim, né? Opa! Né? Tem várias coisas, né? E como é que você vê isso daí? Nossa, Fabinho, que pergunta difícil, olha. Então eu vou tentar traduzir-la para um raciocínio mais... Diante de fake news, pós-verdades, distopia, diante dessas condições. Certo. Uma conversa aqui muito entre nós mesmo. Eu diria, Fabinho, assim... Eu vou falar, primeiro uma coisa óbvia, talvez uma coisa talvez não óbvia, né? O óbvio, obviamente, ao falar em fake news, você vai pesquisar direitinho, você vai embasar o seu discurso, né? Isso é óbvio ululante, que eu sempre gosto de falar bastante, né? Então você fala coisas que realmente foram publicadas, você consegue verificar a legitimidade delas, né? E tudo mais. Outra coisa, Fabinho, é assim, a literatura, eu acredito que a literatura nos ensina muito, né? Porque, obviamente, ela tem uma relação dialética, talvez, com a cultura, né? Então ela influencia a cultura e é influenciada por ela. Então a gente pode aprender muito sobre o mundo pela literatura. Então, a distopia são alertas. É que nem o Man at Work, naquela música Down Under, que ele fala assim, né? Can't you hear the thunder? Você não consegue ouvir o trovão? Eles estão no deserto, né? E ele está alertando, no caso daquele contexto dessa música, uma banda chamada Man at Work, chama-se Down Under. Eles estão preocupados com a identidade do australiano. Então, por que eu tô falando tudo isso, gente? Ele fala, can't you hear the thunder? Você não consegue ouvir o trovão? O trovão, para eles, segundo o autor da música, Colin Hay, é o imperialismo norte-americano chegando e eles perdendo a essência deles como australianos e sendo ridicularizados como sendo meramente beberrões, se fala? Beberrões e bandidos. Porque ele fala que men just plunder, os homens só roubam. Então eu tô falando tudo isso, Fabinho, assim, que pode parecer um pouco forçado, né? As distopias podem parecer um pouco, nossa, mas isso nunca vai acontecer. Mas por meio do conto de Aya, o conto da Aya, que é o Handmaid's Tale e outros livros, a gente pode tentar evitar certas coisas. Tendo como exemplo aquela literatura, mas é ficção, mas mas também pernoite, eu acho. A gente pode tentar, vendo como certos caminhos vão sendo traçados, vão sendo trilhados, você percebe certas tendências, né? Então, por exemplo, no caso do conto de Aya, da Aya, você tem um fundamentalismo religioso muito forte ali. E a religião sendo usada como justamente a alienação, e você usar a religião como justificativa de atitudes complicadíssimas, né? To say the least, para dizer o mínimo, que não vou falar nada por razões óbvias. Então eu acho que a literatura é instrumento de entender o mundo, né, Fabinho? Eu tô falando talvez o óbvio, mas não é uma mera ficção, não é um devaneio, né? Legal. Então a ideia de entender o futuro pela literatura, eu acho. Certo. Então, aí isso já é mais um motivo para você voltar aqui e a gente continuar produzindo mais séries. Thank you! Obrigado, perfeito, eu topo. Legal, eu topo, Fabinho. Bom, esperamos que vocês tenham gostado, né, desse encontro com o Fazelo. E continue nos acompanhando aqui no canal, no Vestibular em Cena. Convidem as amizades de vocês. Lembre-se de clicar, né, aqui no sininho para vocês receberem as notificações. Como é que é? Olha, né? Gostei. Fazelo, eu só tenho agradecimento. Thank you, Fabinho. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Esperamos que vocês tenham gostado. E volte logo. Thank you, see you.